Na convivência diária, é impossível que não surjam conflitos. Conflitos sempre vão surgir, seja na família, no trabalho, também no contexto de igreja. Uma coisa importante compreendermos é que nós podemos ter conflitos de ideias, de ideais, de pensamentos, nunca conflitos entre pessoas. É importante, sempre que os conflitos surgirem, entendermos que aquela pessoa que está do outro lado conflitando conosco não é uma inimiga. O que está acontecendo são simples conflitos de ideias. E basta tão somente sentar de forma madura, conversar, que todas as coisas chegam no lugar. Conflitos são uma oportunidade para crescimento e aprendizado na convivência. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Queremos louvar a Deus porque estamos estudando esse terceiro trimestre de 2025 e hoje chegamos na nossa última aula do trimestre, na última lição. E é com muita alegria que eu quero louvar a Deus pela sua vida. A você que tem seguido aqui conosco, nos dado o privilégio da sua audiência. A Academia de Pregadores existe por sua causa e nós adoramos o nome de Jesus pela sua vida. Hoje estudaremos a lição de número 13, do dia 28 de setembro de 2025. O título da nossa lição é Assembleia de Jerusalém. É claro que vou falar isso aqui até em tom de brincadeira. Isso aqui não é a Assembleia de Deus de Jerusalém, tá bom? O que é Assembleia? Assembleia é uma reunião. E aqui nós vamos estudar na lição de hoje o primeiro concílio que houve em Jerusalém. A primeira reunião, a primeira assembleia, vamos colocar assim até extraordinária, não é? Porque foi por um conflito que surgiu e foi necessário discutir a situação. Então, na lição de hoje, nós vamos tratar dessa primeira Assembleia de Jerusalém, primeiro concílio da igreja, o que foi tratado, o que foi necessário tratar neste momento da igreja que estava em Jerusalém. Muito bem, o texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Perceba que o texto diz, pareceu bem, ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, era uma igreja que andava direcionada pelo Espírito Santo. Não era uma igreja direcionada por eles mesmos. O texto não diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, nós precisamos compreender que, como igreja, nós devemos estar sempre direcionados pelo Espírito Santo. Verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização. E, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Eu leciono eclesiologia. O que é eclesiologia? É o tratado que nós estudamos sobre a igreja. Eu leciono também administração eclesiástica ou organização eclesiástica. E eu também leciono história da igreja. Então nós temos 3 disciplinas no conjunto de disciplinas teológicas que estudam sobre a igreja. História da igreja, administração eclesiástica e eclesiologia. A história da igreja, como o próprio nome diz, estuda o desenvolvimento histórico da igreja. E esse estudo é muito importante para nós compreendermos como a igreja se desenvolveu e como ela chegou até nós hoje. E entendermos o que nós somos, o resultado de igreja que nós somos hoje. É muito importante estudar também eclesiologia, onde nós estudamos a igreja como organismo, como corpo vivo, corpo místico
de Cristo, a Virgem Imaculada do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. E aí nós vamos entender questões como disciplina na igreja, como liturgia na igreja, vamos entender questões que envolvem a ação ministerial na igreja. Essas coisas são muito relevantes. Mas nós precisamos também estudar administração eclesiástica, que é também muito importante e muito relevante, para entendermos a igreja como uma organização que é sujeita a leis, que é composta por homens, gerenciada por pessoas. E, entendendo isso, nós vamos compreender que a igreja é importante, tanto quanto organismo, quanto como organização. Se nós pensarmos que a igreja é importante só como organismo e não trabalharmos a organização, o que vai acontecer? O organismo sem organização, ele vai se deteriorar. Eu e você, nós temos um organismo, corpo físico. Se nós não tivermos organização de tempo, organização de alimentação, de saúde física, psíquica e emocional, organização. Organizar ambiente, né? Um ambiente com boa higiene, ambiente limpo. Toda essa falta de organização adoece o organismo. Então a igreja é um organismo, mas ela precisa também ser uma organização, porque senão vai adoecer o organismo. Se nós pensarmos que a igreja é mais um organismo, uma organização, do que um organismo, nós vamos perceber que esse organismo vai se tornar disfuncional. Vai ser uma instituição extremamente organizada, mas que não tem vida, que não é o corpo de Cristo na Terra. Então a igreja precisa equilibrar isso. 50-50. Organismo, organização. Organismo importante, organização importante. O que é mais importante, pastor? Organização ou organismo? Pergunta para um pássaro. O que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Não tem como. As duas são importantes. Então, nós precisamos verdadeiramente entender essa dinâmica de igreja e precisamos viver isso no nosso dia a dia. A palavra-chave da nossa lição é assembleia. Como eu disse, não é Assembleia de Deus, é assembleia, que é uma organização. É claro que se você for dar ouvido para os desigrejados, eles vão dizer que a gente não precisa de igreja, que a gente não precisa dessas reuniões, mas se você for dar ouvido para o escritor aos Hebreus, aí eu não vou nem te perguntar, que eu tenho certeza que você, que é inteligente, sabe que é melhor dar ouvido para o escritor aos Hebreus do que para os desigrejados. O escritor aos Hebreus vai falar, olha, não deixe de congregar, como é costume de algum. Se você der ouvido para a história da igreja em Atos 2, que eu penso que é mais importante também do que dar ouvido, tenho certeza, é mais importante dar ouvido para a história da igreja, para a prática de vida da igreja primitiva, do que para os desigrejados. A história da igreja vai nos dizer que eles estavam unânimes todos os dias no templo. Eles reuniam nas casas, partiam o pão de casa em casa, mas eles estavam unânimes todos os dias no templo. Leia Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, 43 a seguir. Então, o templo, ele é importante, ele é relevante e ele é necessário. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 15, do versículo 22 ao 32, que nos diz o seguinte: então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, eles estão falando nosso nome, mas não saíram com a nossa autorização. Parece-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e convidá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum,
senão estas coisas necessárias. Olha só, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Queridos, que coisa linda está acontecendo nesse cenário. Uma igreja que é uma igreja viva, uma igreja que entende o que ela é, que entende a sua missão, uma igreja que trabalha em prol do reino de Deus, uma igreja que realmente compreendeu o que ela precisava fazer. É uma igreja que agora está reunida e está, sem dúvida nenhuma, tratando de uma ação importante para a continuidade. E Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para discutir o assunto, discutem, eles chegam a um denominador comum, mas eles entendem o seguinte: não vamos deixar Paulo e Barnabé voltar sozinhos. Vamos realmente mandar esses dois irmãos que congregam aqui na nossa igreja para que eles falem, só não leiam a carta, que eles falem por boca também. É interessante, isso eu me lembro aqui de um coronel que foi meu professor no curso de sargento, no ano de 2000, há 25 anos atrás. Ele dizia assim: quando você mandar um documento, faz uma ligação também. O papel é muito frio. Faz uma ligação, porque quem lê o documento, ele só vai ler e pode pensar muita coisa. Mas se você fizer uma ligação, ele vai entender realmente o que você quer. Então, olha, a igreja de Jerusalém está fazendo isso aqui. Ela manda uma carta com todas as decisões, mas manda dois irmãos e eles dizem na carta, eles vão falar por boca. E eles realmente fizeram isso de forma brilhante. Primeiro ponto da nossa lição, a questão doutrinária. Primeiro parágrafo, o relatório missionário. Vamos lá. Pastor José Gonçalves vai nos dizer o seguinte. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos lá. Até aqui. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, esse é o primeiro concílio da igreja, não esqueça, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja em Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Então, o que está acontecendo? Como eu falo, você que é professor, estuda a lição, marca, lê na classe aquilo que é importante, para não ficar lendo a lição toda, e você vai explanar aos irmãos aquilo que está acontecendo. Então, o que estava acontecendo? Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo e Saulo, então, foram enviados como missionários na primeira viagem missionária. Eles foram e o evangelho realmente começou a ser aceito. Eles voltaram para Antioquia e relataram o que Deus estava fazendo. Como que Deus estava, mesmo fora da circuncisão, fazendo com que o evangelho crescesse. E eles disseram, olha, os irmãos estão recebendo o evangelho, nós estamos vendo o agir de Deus, milagres estão acontecendo, e isso não tem nada a ver com a circuncisão. Alguns varões judeus que estavam em Antioquia ouviram aquilo e, vamos falar assim, no popular, apelaram. Não, mas não pode, isso não pode, quer dizer que daqui a pouco a circuncisão está sendo desprezada. E levantou-se então uma demanda. Para que não houvesse briga, Paulo e Barnabé, eles conversaram, né? E decidiram que Paulo e Barnabé e Paulo, Saulo aqui, fossem a Jerusalém para discutir a questão. Então, é este cenário que nós estamos tratando diante de tudo o que eu já disse aqui. Outra coisa que o pastor José vai dizer é que o relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu primeiramente pela graça de Deus, sem nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Vamos lá, agora está na sua tela aí, ó. O
relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Agora, Barnabé e Saulo, eles estão fazendo um relatório querendo desprezar os judaizantes ou desprezar a lei? Não, é claro que não. Mas eles estão deixando claro o que Deus está fazendo. E é lógico que era um momento estratégico de Deus para aquela igreja. Eles estão deixando claro o que Deus estava fazendo. Só que os judaizantes que ali estavam fizeram essa leitura. É claro que esse não era o objetivo, não era o objetivo que eles fizessem essa leitura, mas eles fizeram essa leitura. Enfim, isso gerou uma situação. Eu escrevi aqui que Deus estava usando a situação para desintoxicar a igreja dos rudimentos do judaísmo. O que Deus estava fazendo? Usando aquela situação, dizendo, não, eu vou desintoxicar a igreja. É agora que isso vai acontecer. O judaísmo não podia ser tomado como uma religião que, a partir daquilo que ela ensinava como preceitos, contribuísse para a salvação. Porque a salvação, vou repetir o que disse na aula passada, os jovens estão estudando esse trimestre, né, finalizando também o terceiro trimestre de 2025, estudando a carta aos Gálatas, que é um combate de Paulo aos judaizantes. Então, os judaizantes, o problema não era o judaísmo, na verdade, né? O problema era os judaizantes. Só que o judaísmo tinha algumas coisas que estavam intoxicando a igreja, porque os judaizantes queriam obrigar os gentios a cumprir os preceitos do judaísmo como uma condição para a salvação. E Deus iria usar como usou essa situação para resolver o problema. Segundo parágrafo, o legalismo judaizante. Lucas mostra que o grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relato dos missionários. Perceba que os missionários estão fazendo um relato daquilo que Deus está fazendo. E os camaradas aqui estão ficando chateadinhos, cheios de mimimi, por causa daquilo que Deus está fazendo. Não era para ser o contrário? Não era para eles se alegrarem e dizer, uau, que bom que Deus está fazendo. Pessoas estão se convertendo. Meus irmãos, tem gente desse tipo no nosso meio. Vê o que Deus está fazendo, não concorda e quer arrumar problema. Mas nós precisamos ter essa inteligência que Barnabé e Saulo tiveram. Prosseguindo, esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja, sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Muito bem, como eu disse, vale a pena dar uma lida lá na revista dos jovens. Nós vamos perceber que o que eles queriam era, na verdade, obrigar os irmãos a cumprir os rituais da lei. E isso por uma arrogância, por uma vaidade, porque eles cumpriam e se achavam superiores. Outro problema bíblico-teológico é que eles condicionavam a salvação a este cumprimento da lei. Ou seja, se a gente condicionar a salvação a qualquer outra coisa que não seja tão somente a cruz de Cristo, nós vamos estar invalidando o sacrifício de Jesus. Então, essa é a roupagem, né, do que estava acontecendo, e foi a partir disso que desencadearam todos esses fatos que geraram este primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. O debate doutrinário. Primeiro parágrafo, uma questão
crucial. O que está acontecendo aqui, ó? No entendimento, vamos lá, no entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia salvar-se. Ou seja, eles estão condicionando a salvação à observância da lei. A lei é boa, ela não é ruim, ela não foi ruim, mas ela cumpriu um propósito, que era revelar o pecado e aproximar o ser humano de Cristo. Ela não tinha o objetivo de salvar, ok? Então, o propósito da lei cumpriu. O nosso escritor continua dizendo que Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Por que que Pedro é o primeiro a ver essa gravidade e pensar, ó, nós temos que tratar isso aqui com mais seriedade, com seriedade bíblica, teológica, né? Atualizando se fosse para os nossos dias? Porque Deus já havia feito o que era necessário para o plano salvífico. Outra coisa, Pedro já tinha vivido a experiência lá da casa de Cornélio. Pedro não podia ficar calado. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, não, peraí, aquilo que Deus fez lá na casa de Cornélio por meu intermédio é o que Deus está fazendo agora. Então o que está acontecendo agora é algo que Deus já havia pontuado para a gente lá. E aí Pedro insiste, realmente, nós precisamos tratar essa questão. Segundo parágrafo do segundo ponto, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência física observável por todos os presentes. Ou seja, Pedro estava fazendo aqui uma análise inteligente. Gente, Deus já derramou o Espírito sobre a vida dos gentios, ó, lá atrás, naquela situação. Todos viram isso, todos observaram. Então, agora, Deus só está fazendo novamente aquilo que ele já fez. Cabe a nós entender que esse é o propósito de Deus. O nosso escritor, pastor José Gonçalves, continua. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios em Cesareia. Ou seja, Pedro está fazendo uma análise coerente. Pedro está falando, não, gente, isso aqui ó, é fato pacífico, como a gente diz no direito, isso aqui é um caso resolvido, isso já aconteceu, já aconteceu. Não, mas agora em Antioquia está em Antioquia, mas está acontecendo com os irmãos cristãos gentios em Antioquia. Lá na casa de Cornélio, há anos atrás, foram com os irmãos cristãos, gentios, na casa de Cornélio. Então a resposta é a mesma. Pronto, a resposta é a mesma. E como que essa análise de Pedro foi louvável? Como essa análise de Pedro foi bem feita? Como que a defesa apresentada, como que os argumentos apresentados foram argumentos convincentes? É claro também, meus irmãos, tudo estava na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro, vamos lá, deixa eu marcar. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa de aceitação dos gentios. Tiago vai usar, inclusive, as falas do Antigo Testamento. O que Deus tinha planejado não era só para os gentios. O que Deus não era só para os judeus. O que Deus tinha planejado era para os gentios. Sabe o que nós aprendemos com isso aqui? Nós aprendemos que não basta tão somente nós falarmos, eu quero que seja assim. Nós precisamos apresentar argumentos bíblicos e argumentos teológicos
para aquilo que nós estamos pensando fazer. Não basta fazer. Ah, não vai ser desse jeito. Não, 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 não. Nós precisamos ter argumentos bíblicos, teológicos, mostrar que o que estamos fazendo está debaixo da direção de Deus e é para a glória do nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que estamos tratando de obra de Deus. E quando tratamos de obra de Deus, nós precisamos verdadeiramente tratar de acordo com a vontade de Deus. E é isto o que os líderes do Colégio Apostólico estão fazendo. Olha ainda o que o nosso escritor, pastor José Gonçalves, deixa pra gente, ó. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo, não era uma inovação sem respaldo das escrituras. Vamos lá? A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo das escrituras. Isso aqui não é uma inovação que está acontecendo. Isso aqui é algo que Deus já havia falado, que no início da igreja eles não haviam compreendido, mas que nesse ponto já estava tudo certo. Eles já haviam compreendido. Pelo contrário, nos diz o pastor José, ó, Deus já havia mostrado aos antigos, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Este era o plano de Deus. Na aula passada, na lição passada, eu citei aqui os pontos, né? Citei aqui os 4 pontos, né? Cinco pontos. Deixa eu voltar lá. A lição 12, o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Você pode recordar isso aí, ó. Deixa eu ver, não, foi na lição 11. Tá vendo? É importante voltar. Deixa eu voltar que eu vou te deixar claro aqui, ó. Na lição de número 11, segundo parágrafo do segundo ponto da lição de número 11, a conversão dos gentios. Se você voltar lá na aula da lição de número 11, eu citei lá, ó, que Deus sempre pensou nos gentios. Deus sempre pensou nos gentios, né? Deus pensou nos gentios. Quando Deus chamou Abraão, na lei, João 3:16 deixa isso claro, Joel 2:28 e Efésios capítulo 1 também, porque Paulo está escrevendo para uma igreja gentia e está dizendo Deus vos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, o que está acontecendo é aquilo que já estava previsto na agenda de Deus. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. Nós precisamos entender que todas as vezes que nós tratamos com a igreja, lidamos com a igreja, nós estamos tratando com o reino de Deus e precisamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Terceiro ponto da nossa lição, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Primeiro parágrafo, o espírito da Assembleia. O espírito na Assembleia. O nosso escritor vai nos dizer que o Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Meus queridos, mais uma vez eu vou dizer, nós precisamos aprender com a igreja primitiva aqui. Tudo que nós fizermos, nós devemos buscar o auxílio do Espírito Santo. Mas antes de buscarmos o auxílio do Espírito Santo por qualquer necessidade, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. A gente vai perceber que na igreja primitiva isso acontecia. Isso acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva sempre consultava ao Senhor, consultava a vontade de Deus para aquilo que ela precisava fazer. Isso escrevia aqui. Isso só era possível por causa da comunhão nutrida com o Espírito Santo. Então é isso. Só era possível ouvir a voz do Espírito Santo, consultar o Espírito Santo, entender o que o Espírito Santo queria, porque eles nutriam uma comunhão com o Espírito Santo. Eles nutriam esta comunhão com o Espírito Santo, porque sem nutrir a comunhão com o Espírito Santo, eles não conseguiriam. Que o Espírito Santo seja o diretor de todas as coisas na nossa vida e na igreja. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Segundo parágrafo do terceiro ponto. A orientação do Espírito Santo na Assembleia. O nosso escritor vai dizer que, deixa eu achar aqui, porque
vocês vão perceber que essa revista de adultos, né, vou falar isso no finalzinho aqui agora, ela é diferente porque ela tem aqui na lateral, né? Ela tem aqui na lateral alguns lugares para a gente fazer anotações, só que isto acaba me obrigando a observar de uma forma mais intensa na hora que eu vou grifar aqui no arquivo em PDF que eu tenho, porque o arquivo em PDF não tem essa lateral aqui. E aí eu tenho que ficar procurando aqui. Só para vocês entenderem isso, não é porque o pastor antes está perdido, não. É porque eu tenho que observar aqui de forma mais intensa. Mas vamos lá. Ó. A observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia, indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio de seus dons. Nós não podemos abrir mão da manifestação dos dons do Espírito Santo. Então perceba que Paulo, Barnabé e Saulo eram mestres e foram a Jerusalém para discutir a questão, mas eles enviam junto com Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, 2 profetas. O ministério profético e o ministério do ensino, eles têm que caminhar juntos na igreja, porque o ministério profético é, assim, vibrante, né? O ministério profético é explosivo, mas o ministério do ensino precisa caminhar junto. Não podemos tão somente ver o desenvolvimento do ministério profético sem o ministério do ensino. Nós vamos perceber que Barnabé chegou em Antioquia, entendeu que precisava de Saulo para ajudá-lo a ensinar a igreja, mas haviam profetas ali, na igreja de Antioquia. E aí o texto também vai dizer que eles vão a Jerusalém e quando eles retornam com a carta, a igreja de Jerusalém entende, vamos mandar 2 profetas para que eles entendam também que o Espírito Santo, aqui tem doutores que ensinam, mas, sobretudo, o Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. E eu escrevi aqui que uma manifestação que não deixara dúvidas, não deixava dúvidas. Então, era uma manifestação verdadeira. Era o Espírito Santo se manifestando, era o Espírito Santo agindo, era o Espírito Santo realmente fazendo. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição. O parecer final da Assembleia. Nosso escritor diz que fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam a mesma fé. Então, o que a igreja em Jerusalém está fazendo? O texto está deixando claro para a gente que ela está resolvendo a questão de forma muito, muito efetiva. Ela não está desprezando os crentes judeus, não está também desprezando os crentes gentios. O que a igreja está fazendo é ter unidade, buscar a unidade, sob a orientação do Espírito Santo. E o texto da leitura bíblica em classe deixa isso de forma explícita, de forma linda. Esses camaradas estão perturbando vocês aí, não fomos nós que mandamos, nós julgamos a questão, não vamos impor coisas mais pesadas a vocês, mas nós precisamos orientá-los. Olha, eles exortam, eles reconhecem, eles entendem, e o resultado é que a leitura bíblica em classe nos disse, no último versículo da leitura bíblica em classe, aliás, no 31, né? Quando leram a carta, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Ou seja, meus irmãos, foi verdadeiramente uma ação do Espírito Santo, sem confusão, e que pacificou aquela situação. E eu escrevi aqui, a igreja deixou claro que na mesa de Cristo tem lugar para todos, para judeus, para gentios, tem lugar de Cristo, tem lugar na mesa de Cristo para todos. Na mesa de Cristo tem lugar para todos. Queridos, chegamos ao final do nosso terceiro trimestre de 2025. Na semana que vem, vamos iniciar o 4º trimestre. Vamos estudar corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura
completa de Cristo. O comentarista da próxima lição é o pastor Silas Queiroz. Eu quero te deixar atento, você que está assistindo essa nossa aula, fique atento, porque nós vamos subir lá no meu canal, o canal do pastor Anderson Silva, PR, o Anderson Silva. Procure lá o meu canal, se inscreva, nos siga nas redes sociais, no Instagram, PR, o Anderson S. Silva, é o Instagram, e PR, o Anderson Silva, é o nosso canal no YouTube. Nós vamos subir nesta última semana de setembro, nós vamos subir lá no nosso canal um bate-papo que nós gravamos com o pastor Silas Queiroz aqui nos Estados Unidos sobre essa revista do quarto trimestre. Eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida. Não perca. Deus te abençoe, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, é um sinal de prestígio você estar conosco aqui, louvamos a Deus pela sua vida e seguimos adiante a Academia de Pregadores com escolas bíblicas dominicais que visam levar a palavra de Deus ao seu coração, mas produzir também um conteúdo bíblico-teológico para promover ainda mais o crescimento de você, professor da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem, no início do nosso quarto trimestre, em nome de Jesus.